Como é que isso surgiu? Inicialmente era no hall, depois passou para a tribuna. Como é que foi o processo? Como é que chegaram à tua beira e disseram, olha, eu quero que era fixe, era juntar o pessoal todo dentro de um bar e fazer uma jam. Como é que isso aconteceu? Pronto. Foi tipo a cena das aulas. Foi o dono do AL, que era o Ricardo. O Ricardo, pronto, criou o conceito do AL, que era um bar com música ao vivo, Sim. e na altura ele queria fazer as jams e de alguma forma arranjou o meu contacto. Ligou-me, não sei o quê, e fui lá jantar. Pensou, pá, queria fazer aqui umas jams e eu acho que, segundo as pessoas, porque ele não era de cá, mas lá está, muita gente falou de mim, Lá de está. alguma Lá está forma. aquela coisa do Zeca. Estás a Sim. ver? Falou de mim e disse, pá, o Zeca era um gajo interessante para fazer aqui umas jams, não é? Uhum. Aliás, não. Na altura foi para divulgar o bar. Porque ele não. Lá está, caiu aqui um bocado de paraquedas, não conhecia ninguém, investiu ali à grande, não é? E de repente ninguém ia lá, porque ninguém conhecia aquilo. Então ele ligou-me, olha, pá, arranjar aqui uma forma de divulgar o bar. E então o que é que eu fiz? Eu e a minha mulher andámos pela cidade com uma guitarrinha portátil, com um amplificadorzinho, ela a cantar e eu a tocar e a dar flyers do álbum para o pessoal ficar a conhecer. Oh. Fizemos isto 2 ou 3 vezes e depois, nós no final da volta acabávamos sempre lá no alto. E numa dessas voltas, o Ricardo disse: pá, uma ideia que eu tive era fazer aqui uma jam, não sei o quê. Pá, e na altura, eu tinha, por acaso, costumava ir muito a uma jam em Braga do Session Blues, do Buda. Hum. E, eu o que via lá era do género, pá, um nível musical do caraças, músicos potentes. E eu disse: pá, eu acho que não sou capaz de reunir assim um grupo que todos os dias, que na altura nem eram a quinta, não Sim, não havia havia dia dia. definido, não é? Uhum. Era tipo, opá, eu não sei se vou conseguir ter uma cena como ele tem, que ele toca ali 3 ou 4 horas com músicos que lhe aparecem ali, ou se ele paga ou não paga, mas normalmente eram sempre os mesmos, não sei como é que vai ser isto. Pá, acho que não estava confiante, pronto, mas ele lá me chateou tanto a cabeça, ele faz-se uma sem compromisso e não sei o que, não sei o que mais. Pronto, e que dia então? Pá, foi tipo, de género, sexta, sábado e domingo são dias que são sacrilégio para fazer jams. Porque se estamos a falar para uma cena de músicos, os músicos trabalham à sexta, sábado e domingo. Ou seja, se a jam é tipo o playground, é o recreio, não pode ser num desses dias. É essa a regra. Ó Zeca, Não desculpa, pode deixa-me haver só jam. interromper para dar uma informação às pessoas que nos estão a ouvir. Estamos a entrar nos 15 minutos finais, já estamos nos 15 minutos finais da conversa, e como tal, eu pedi às pessoas que nos estão a ver para lançarem as perguntas todas que têm, que é para depois o Zeca, para poder ter tempo de ler e de responder até acabar este assunto. Zeca, quando quiseres continuar, força. Pronto, e basicamente, ou seja, numa jam não pode ser uma sexta, sábado e domingo. Pronto, isso é ponto assente da lógica das jams. Pronto, e depois como à quarta-feira havia a tal de Braga, que era próxima, não é? Pá, segunda e terça é aquele início da semana que não resulta, foi tipo quinta. Quinta deve ser uma cena fixe para fazer uma jam. Pronto, vamos lá experimentar. E pronto, e fez. E correu altamente. E apareceu bué da gente e foi espetacular. E a partir daí, olha, vamos fazer isto sempre. E depois é óbvio que houve quintas espetaculares, houve quintas mais fraquinhas, com menos gente, houve um bocadinho de tudo. E depois houve o turning point, que entretanto esse Ricardo passou-me o bar a mim, o Alfa foi meu durante um ano, e eu continuei a fazer as jams. Depois eu, pá, não tinha vida para aquilo, passei a outra pessoa, continuei a fazer lá as jams. Pá, só que essa outra pessoa a quem eu passei o bar, pá, era um gajo, é meu amigo, eu gosto muito dele, mas para trabalhar é uma pessoa, por exemplo, imagina, eu chegava para organizar a jam e a banda eu cedia as minhas coisas, eram os meus amps, era tudo que estava lá, e só, pá, as bandas que vierem cá ao fim de semana podem usar tudo, desde que ponham tudo como estava, pronto, é só o que eu peço. Pronto, eu chegava lá à quinta para fazer a jam e estava tudo de pantanas, pá, e depois descobria, vou pôr o microfone, o tripé estava partido, tipo, merdas, pequenas coisas, que é Miguel, olha, não viste que estava, aí vi, esqueci-me de avisar que para tu trazeres um, estás a ver? Depois uh, era irresponsável, pronto, Sim, 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 basicamente sim. irresponsável. E eu depois, à última da hora, tinha que andar sempre a resolver as coisas Para apagar fogos, não é? Sim. a apagar fogos. Opa, e eu fui Bombeiro fazendo outra vez. ultimatos. Não te Pronto, sentido. fui fazendo ultimatos que é tipo, Miguel, para mim não funciona assim, tipo, tipo, já, não, se usas as coisas, põe-me no sítio. Se parte alguma coisa ou estraga, não há problema. Avisa-me com tempo para eu resolver, é só isso. Não é se chegar lá e ser surpreendido sempre com alguma coisa mal. Uhum. Pá, isto, uma, duas, três,
Pá, e à quinta vez eu disse, olha, pronto, no final desta noite não contes mais comigo. E ele, pronto, ficou toda coisa, sei que mais. E depois, entretanto, o gajo da tribuna que mudou de gerência, porque antigamente não era tribuna, era só uma média. O gajo mudou de gerência, entretanto contactou-me para fazer lá as jams, e ele foi direto, ele disse, Miquel, tenho aqui outro sítio em Guimarães que me está a propor, pá, paga-me mais, e eu conheço as pessoas, sei que tem muito o material muito melhor, sei que são pessoas que vão trabalhar muito melhor que tu, mas eu tenho a minha palavra contigo. Se tu quiser, basta-me que sejas responsável, é só isso, eu continuo aqui. E ele voltou a falhar, e pronto, foi a última vez. E depois era tipo, já um gajo que ia falar com eles e eles nunca atendiam o telefone. Tipo, eram pessoas difíceis de contactar. Eu não sei quando era para o interesse deles, estás a ver? Quando eram eles a ter um interesse, ligavam logo, ou estavam. Já parece a cena do dia que eu tomei a decisão, vou deixar de estar aqui, vou para a tribuna. Tentei ligar N de vezes para falar, para dizer isso. E ele nada, não atendeu. E eu, pá, ao final, pai, da 10ª chamada, mandei uma mensagem. Foi tipo, olha, pá, não contes mais comigo, esta vez é mesmo definitiva, vou para a tribuna. Ligam-me logo. Estás a ver? Aquela cena. Sim. Opa, é só mais ainda tipo, foda. É mesmo daquela. Tipo, não dá, meu. Não dá para mim. Trabalhar com um pessoal que não é sério. Não estamos a falar de contas. De contas nunca falhou nada. Sério de responsabilidade, pá, das coisas normais do dia a dia. E pronto, e foi assim que fui parar à tribuna e é incrível. Na tribuna nunca tive uma mínima razão de queixa. Até porque depois eles lá têm o responsável técnico do São Mamed, que era ele que montava tudo. Eu chegava à tribuna, só tinha mesmo que tirar as guitarras abaixo do saco, já tinha os amplos todos ligados, tudo micado, tudo direitinho, com fitinhas como o Manelei. No final era ele, eu só tinha que voltar a arrumar as coisas, era ele que arrumava os condos e as baterias, as coisas todas. Opa, a nível de saúde mental, de organizar jam, foi uma diferença gigantesca. E pronto, e foi assim. Entretanto, o pessoal começou-se a juntar todo lá, pessoal que até já vinha do hall, não é? E formou-se esta comunidade de gente, de músicos, não é? Sim, no início estava tudo muito reticente. É aquela cena da mudança. Toda a gente me falava mal. Ei, porque no hall é que era? Porque aqui não bebes, aqui não ouves, aqui não bebes, aqui é caro, aqui não sei o quê, aqui não... Mil problemas. Opa, mas é daquelas coisas que é normal. A mudança, um gajo é assim para baixo um bocadinho a mudança. E é óbvio que há coisas que no hall eu continuo a achar que, por exemplo, o hall era um open space, era um espaço aberto. Mesmo para mim, organizar era muito mais fácil porque eu estava a tocar. Estavas a ver as pessoas, exatamente. Não é? Na tribuna isso é mais complicado, mas por outro lado, pá, a nível do técnico tenho muito mais condições, a nível, de ambiente, por exemplo, imagina, no wall era muito inconstante, tipo, havia sempre um grupo de pessoas para tocar, mas a nível do público, houve-se noites que era tipo, tocámos para 10 pessoas, estás a ver? E depois era às vezes tipo, também não quero ser preconceituoso, mas um público assim um bocado mais foleiro, estás a ver? E não havia tanto controle de qualidade, estás a ver, na entrada, porque não havia porteiro, não havia nada. Pá, cheguei a ter stress lá, cheguei a ter uma sessão de pancadaria, na parte em que, aliás, a única vez que andei à porrada na minha vida, que não foi porrada, foi no hall, quando era meu, que um indivíduo acendeu um charro lá dentro, que já estava todo fodido, e o funcionário foi dizer que não podia, e o gajo tentou dar uma cabeçada, e foi uma bola. Eu estava a tocar, se for num jantar a tocar, eu tirei o gajo para o chão, dei a correr, fiz uma placagem no gajo, para lá para fora. Foi uma cena assim, tipo, triste mesmo. Olha, Zeca, não te queria estar a interromper, mas estamos com muitas perguntas. Eu não sei se queres fazer o babysitting agora e voltas para responder estas perguntas todas, para poderes até contar melhor esta história, ou se queres começar a responder... Se queres começar a responder a perguntas agora e vamos encurtando isto. Estou aqui a andar para trás. Ok. Não, mas eu leio as perguntas, não te preocupes com isso. Mas de qualquer forma preciso de saber. É só para ter a noção, se vou conseguir falar disto em 10 minutos ou não. Ok. Rui, ainda falta o jogo, não sei se queres. É isso. Não vou fazer. Vamos optar por não fazer porque não estamos sem tempo. A menos que o Zeca. Não, mas pode ser. Eu posso ir dar só aquele beijinho clássico à minha mulher deita a Aurora e eu vou só lá dar um beijinho. Pronto. Pode ser. É isso. Entretanto, eu posso voltar a passar o teu vídeo enquanto tu vais e vens. Pronto. É isso. Por exemplo. Olha, estás a ver? Não temos publicidade, já agora, quem estiver no chat que nos quiser. Que não viram. Nós já pedimos isto a semana passada, entretanto ninguém se chegou à frente, mas quem quiser publicitar-nos e pronto, essa coisa toda, para estas coisas, para estas transições. Mas pronto, Zeca, estás à vontade para ir agora? Não tenho Tens tempo? Então pronto, então acaba de contar aquela história da porrada que eu agora também quero saber como é que isso acaba. Fizeste a placagem e depois.
pronto, é assim, mais uma vez, não queria ser aqui preconceituoso, mas Não, estás à vontade. A gente sabe. estávamos a falar, foi um indivíduo de etnia cigana, Sim. opa, e depois há sempre aquela cena, que é tipo, imagina, eu faço a placagem ao gajo e levo lá para fora. Só que aquilo que eu penso para mim é tipo, ele estava todo fodido, eu dava-lhe 2 putas, ele caía só e depois, venham os primos todos, não é? Isso é bem mesmo. Foi a minha cena, então foi tipo, pus-lo lá fora e foi tipo, alguém que chama a polícia. E o gajo lá acalmou e foi tipo, eu vim para dentro, fechou-se a porta, o gajo lá de fora, nós cá dentro, imagina, 50 pessoas dentro do bar e um mano lá fora a tirar cadeiras à porta e ninguém queria fazer nada, lá está. Assim, Tinham esse receio. o receio. Natural. Opa, de repente, pá, alguém abre a porta por algum motivo, o gajo entra e vem assim todo assim esbardalhado e dá de raspão numa miúda e aleija a miúda, tipo, aleijou-a no olho. Opa, e de repente no meio daquela confusão saltaram em cima dele, pam, 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 o gajo levou um espancamento ali. Ih, com caraças. E nem fui eu. Pá, e ele depois deu a fugir. Deu a fugir, fugiu, nunca mais o vi. Entretanto, chega a polícia. E depois, pior do que isso, imagina, na GEM sempre pararam os ciganos. Não sei se vocês têm noção. Sim. Era o pai de um deles. Era o pai de um Mas deles. os que lá vão a tocar o bandolero sempre? São Sim. esses? Boa. Sim. E porque veio ele, alguém lhe avisou que era o pai dele, estás a ver? Ele apareceu, disse, que por favor não apresentes queixa à polícia, não sei o que mais. Eu prometo que ele vai ter que pedir desculpa se for preciso, isso aqui, ele quando vai ficar assim, babá. Pronto, e a coisa acabou, lá está, não apresentei queixa. No dia a seguir ele ligou-me, ele dizia que vinha ter comigo para pedir desculpa. Eu disse, não, sinceramente, a melhor desculpa que me pode dar é nunca mais me aparecer à frente. Pronto, é só isso. Porque depois houve ali uma cena que muita gente nunca mais foi ao ar. Pois, houve aquele ambiente estranho. Muita gente. A partir dali houve ali uma cena, estás a ver? Houve ali downsizing. Estavam também com receio que acontecesse mais vezes. Pois é isso, foi provável. Ali para a frente. E depois o pessoal. Depois Guimarães também é uma cidade super pequena, sabe-se tudo, não é? E aquela houve o estrondo no hall. Pronto. E depois houve ali, aquilo também foi um turning point isto para chegar ao ponto em que às vezes, por exemplo, no hall havia isso, havia noites que o público era ao rubro, era altamente, mas havia outras que era pouca gente e às vezes lá está pessoal menos interessante de se ter lá, mas era o que era, não havia porteiro, até fazia parte da minha mentalidade da altura não barrar a porta a ninguém. Só que depois dessa experiência é óbvio que repensei. Continuei a não ter porteiro, nunca tive porteiro. Mas, por exemplo, na cena da tribuna ter um porteiro é outra saúde, basicamente. Sim. É uma coisa que não sou eu que tenho que dar a cara como tive que dar da outra vez porque era o dono do bar e de repente vejo o meu funcionário a tentar ser agredido, não é? O que é que eu vou fazer? Mas vais fazer uma placagem. Quem é que é o responsável daquilo, não é? Sou eu. Entretanto, estão para aqui a dizer nos comentários, estão aqui a tentar reconstituir a cena. Já há aqui pessoal, a Marta, a Soraya, estão para aqui a dizer que estava a dar a Cosmic Girl, que a partir daí a música nunca mais foi a mesma, que a Marta disse que houve uma cadeira que voou e também quase que lhe acertava. E depois que era o Rolando que estava a cantar e foi ele que chegou à batalha. É isso, pronto. Portanto, nós temos o Fininho foi fodido nesse dia. É que toda uma reconstituição inacreditável. E entretanto o nosso amigo Kyuga, famoso jogador de League of Legends, está a dizer que quando entrou em cena nunca mais houve cenas dessas. Pronto, também é outro respeito, não é? Quando o Henrique está cá. Claro, Henrique. Quando o Henrique chega, cuidado. Está aqui o homem. Não, mas a cena de passar para a tribuna também foi, lá está, foi uma saúde a partir daí, porque tendo um porteiro, lá está, há sempre um bocadinho mais controle. Isto tudo para chegar ao ponto, ok, já me lembro, perdi aqui um bocado de raciocínio. Mas estamos aqui, sim. Estamos aqui. Pronto, a cena do hall era mais inconstante. A nível musical havia sempre pessoal para tocar e era fixe, era altamente. A nível do público era inconstante. Na tribuna criou-se ali uma cena que a nível do público nunca foi uma noite muito má. E um gajo às vezes até hoje está menos gente, mas o menos gente era 100 pessoas. À noite. Estás a ver? Estamos a falar era um nível diferente. Trabalhava-se, não é? Quando o pessoal se queixava que hoje parece estar mais fraquinho, no final da noite tinham estado 100, 150 pessoas, 150 cartões.
Bem, tivemos jams lá, uma jam que foi uma abaixo para o feriado, que eu disse, nunca mais faço uma jam uma abaixo para o feriado. Tivemos 700 pessoas na tribuna. 700. Aliás, pode não ter sido ao mesmo tempo, que é aquela cena que é o cartão. Ou O pessoal vai tivemos- saindo, vai entrando, não é? Pronto. Ao final da noite estavam 700 cartões no caixa. Imagina isto na tribuna. É óbvio que nunca tiveram 700 pessoas ao mesmo tempo, mas teve que estar muita gente. E teve, porque houve noites lá que eu não andava. Eu queria organizar a jam, queria fazer alguma coisa. As pessoas que não me tocavam e não conseguiam. Isso também é outra coisa, outra dinâmica que eu também comecei a aprender a vislumbrar, que é quando chegávamos ao tribuna naquelas noites meias muito movimentadas, e então eu só via o Zeca com uma guitarra na mão, com o microfone na outra. Pessoal, vocês têm de se mexer, quem é que vem a seguir tocar? Tem de estar pronto para tocar a seguir, não vamos andar aqui, não sei o quê. E eu assim, este gajo sabe trabalhar. E é isso a mesma coisa que eu fiquei. É verdade, é verdade. Porque é muita gente, é muito difícil coordenar isso. E depois o problema é, o pessoal às vezes engonha e anda ali, tipo, aí, opa, não queria tocar já, porque quer tocar para aquela miúda ou para os amigos, mas ainda não chegaram. Então o que é que depois acontece? Toda a gente atrasa para uma certa hora porque é quando quer fazer as coisas. Só que depois o problema é, se as pessoas não forem fazendo, eu depois chego às 3 da manhã, que é a hora de acabar, e não me falta meter 10 pessoas que me pediram para tocar uma música. Exatamente. Ou seja, aqueles 2 ou 3 minutos que um gajo perde entre músicas é o que vai fazer no final da noite tocar mais ou menos 5 músicas. Pois. Se músicas ou improviso, ou o que seja, ou às vezes, porque não fazes muitos improvisos? Porque os improvisos facilmente vão para 10, 15 minutos. Se o pessoal conseguisse ser mais dinâmico nas trocas, dava para fazer isso. Só que eu tenho um tempo útil que é das 11 às 3 da manhã. Que não é um tempo útil, porque depois há muitas. Entre as trocas perde-se muito tempo que depois, no final, revêssem coisas que não se podem fazer. Por isso é que eu estressava, principalmente nessas noites, porque era difícil o pessoal chegar lá. Não é? Demoras 2 minutos a chegar ao palco, o outro demora mais 2 minutos e de repente tens num tempo útil de 4 horas de jam, tocaste 2 horas, as outras 2 foi em trocas e pensar o que é que se vai fazer e o que é que não se vai fazer, isso não pode ser, tem que ser dinâmico. Podia ser aplaudo. Sim. Mas... Eu tinha aqui algumas perguntas para fazer, não sei se algum de vocês tem alguma pergunta, Cristiano Miguel. Neste momento. Pronto, há bocado estavas a falar, portanto, falámos daquela situação toda no que aconteceu no Hall e pronto. E estavas-me a dizer que fazias, portanto, as tuas origens residem no black metal, não é? E que deste bastantes concertos e abriste para Moonspell e assim. Eu queria saber que histórias é que tens para contar de pessoal a passar-se no público, que acho que é uma coisa, e mesmo com os Minhotos Marotos é capaz de ter acontecido já alguma coisa. Eu quando disse, pronto, a questão do black metal é capaz de ser um público mais agressivo, que gosta menos de dançar e mais de andar ao estouro, não é? Mas assim uma coisa que estavas em palco, que estavas a pensar, meu Deus, o que é que está a acontecer ali em baixo? Olha, por incrível que pareça, isso só me aconteceu 2 vezes e foi nos Minutos Marotos, nunca foi nos concertos. Uau, interessante. Mais um preconceito, estás a ver? Mais um preconceito. Mas, às vezes cenas de gajo ir tocar à festa da aldeia e haver cenas ali internas das pessoas da aldeia que não fazem a mínima ideia, não é? De que já têm problemas antigos e que às vezes um toque, um empurrão, uma cena é o suficiente para... Mas tem assim alguma coisa, uma história engraçada que tenhas para partilhar? Engraçada ou não, mas uma história assim curiosa. Estavas a dizer uma vez? Foi ali em Gandarela, que é a seguir a FAF. Sim. Foi tipo, às vezes um gajo atira umas t-shirts e atira umas cenas. E foi tipo, atirou uma senhora que ao apanhar bateu noutra e aquilo de certeza que elas já se estressavam. Pois. E foi suficiente, já envolveu filhos, envolveu tudo à porrada. Foi um vídeo do caralho. Teve que ir ambulâncias e foi um filme de todo. Quantas pessoas é que estavam? Opa, não sei. Eu sou muito mau a medir. Medir assim público. Tipo, olha, estou 50. Mas estava cheinho, estava cheinho. Estava composto. Já aconteceu uma altura também nessa questão de atirar as coisas. Pronto, um gajo às vezes tentava atirar para longe, não é? Mas ali para os lados de Bragança, uma altura, daí foi a Cláudia, não era a Cláudia que atirava, mas tipo, deu a um das construções, tira tu hoje um boné. E ele atirou o boné para muito perto do palco. E aquilo tinha umas traças de luz à frente, aquelas tipo patas que é sim. de metal. E o puto, ao vir apanhar o boné, tropeçou, bateu com a cabeça, rachou-se toda na pessoas. Foi. Incrível. Pá, já aconteceu também para os lados da Bragança, alguém que estava-se a sentir mal, a ter um ataque epilético, caralho, nós temos que parar porque estava tudo ali. E um gajo não estava a atender, estás a ver? Nós a tocar e de repente só vemos o povo a para! Exato. Aquilo, e depois alguém é que vem lá, o gajo começando a fazer parem, porque está ali uma pessoa que tem um ataque epilético e não sei o quê. Pá, no mundo do CC dos Minhotos, já aconteceu uma altura, foi, havia um sítio no Porto que era um sítio muito fixe, que era a Fábrica do Som.
que nós fomos lá tocar, que aquilo tinha sala de concerto aquilo é perto do centro comercial Stop. Aquilo hoje em dia Sim. eu acho que aquilo é onde hoje em dia, onde tu foste gravar com os Lampos. Não é, não. Eles mudaram de sítio. Mudaram de sítio. Bem perto da minha casa agora, na verdade. Mas mudaram de sítio. Promised Land. Mudou de sítio. Mas sim, Mas a onde é que era Promised o Land era no Promised Land stop. Era no antes? stop. Era mesmo no Stop ou era ao lado do Stop? Opá, segundo o que me contaram, era no stop. Ah. Mas ele Mas pronto, depois mudou-se para aqui para a zona industrial do Porto. Portanto. Pronto, Mas sim, aquilo continua. não era bem no Stop, mas era ao lado. Mas era Sim. uma cena espetacular porque era aquilo. Na cava era a sala de concertos, pequeninha, mas fixe. Sim. Bar e sala de concerto. No resto do chão, que era tu entravas, tinha 2 salas de ensaio e nos 2 andares de cima era estúdio. Pronto, e então aquilo era um festival de black metal, Sim. a ver, mas em cima estava a gravar pessoal do hip hop. Yeah. E também numa cena de andar pessoal para trás e para a frente no encontrão, a cena, tipo, e só vejo menos aqui pelas escadas abaixo. Tem que ser do caralho. Foi uma cena tipo. Isso é uma coisa que é complicado. Em cima está hip hop, em baixo está pessoal do black metal. É complicado isso. Opa, e depois era ali no Porto, aqueles gangues e cenas, e foi uma cena também um bocado assustadora. Foi tipo, cheios de sangue e todos fodidos. E nós íamos tocar nessa noite. Tipo, eu só vim aqui tocar com ela comigo. Não foi durante o concerto, aquilo até foi antes. Pois. Mas foi ali uma situação também um bocado tenebrosa. Pronto. Ó Zeca, eu não sei se queres agora começar a fazer as tuas funções de pai para depois retomarmos, ou se queres seguir. A escolha é tua. O seguir é o quê? Tu queres fazer o tal jogo aí? Não, queria responder às perguntas deles. Se tivermos tempo, depois quiseres fazer o jogo, fazemos o jogo, mas também se não vale a pena, também se não vale a pena fazer o jogo. Vamos responder às perguntas então e deixa-me ver. Ok, então vamos respondendo às perguntas. Temos aqui então, começar então talvez pelo início, a pergunta do nosso clássico Kyuga, claro, e depois auxiliado por um Hiroko Mata, que é capaz de ser vocalista de uma banda, já não é vocalista, mas era a guitarrista de uma banda fixe, que diz assim: Zeca, qual é a tua opinião sobre o panorama da situação atual da música? Vamos voltar a ter os grandes concertos em breve? E o Cláudio ajuda a dizer, para ajudar à pergunta do Kyuga, qual é a tua opinião sobre a situação musical em Guimarães? Pronto, opa, lá está, não sou bruxo, não consigo prever. Mas eu ano passado, não sei porquê, já estava com a ideia que este ano não ia haver nada. Pronto, ainda não é este ano. Opa, e pelo ano da carruagem, pá, não sei. Eu por um lado nem quero pôr a fasquia alta, ou melhor, não quero criar expectativas e sair desfaldados, porque para o ano estamos todos a tocar, estás a ver? Não sei. Opa, tento nem pensar muito nisso, basicamente, que é para não estressar. É para não estressar porque quem me dera a mim para o ano estar a tocar, mas também não quero criar isso na cabeça, estar a tocar e depois não tocar e ficar desolado com essa situação. Não consigo mesmo, não consigo prever, nem quero, muito sinceramente. Okay. Agora, a questão do Hiroko Mata é uma situação pertinente, porque na minha altura de chavalo, havia dezenas de bandas, Uma cena que eu por acaso estive a falar nestes dias com um amigo meu, é que, por exemplo, eu e 2 ou 3 organizávamos tipo concertos underground em qualquer sítio, em qualquer bar. Um gajo montava, nem era um palco, era tipo, montava os amplificadores. Fizemos concertos nas Dominicas, web vezes, fizemos concertos num bar que era o Momentos, que agora é o Ponchas, na Madeira. Fizemos concertos no Ultimato, fizemos concerto no Teleférico, bares que já não existem, mas que não eram bares de concerto. Mas que um gajo de repente fazia ia comprar aqueles bloquinhos à Staples de bilhetes que até eram todos iguais, só estavam numerados. Sim. Um gajo fazia ali um bilhete de 2 euros, era 1,5 para a banda, meio 50 cêntimos para quem organizava. Está feito. E fazia no Canos, fizemos anos festivais no Canos. Havia web cenas underground, tipo, aos anos que ninguém faz isso. Porquê? Porque é preciso haver alguém que faça isso, não é? Alguém que promova, não é? Um produtor, no fundo. A cena eu fiz isso muito tempo, mas depois também cansei-me, porque aquilo era trocos, mas ganhava trocos. E depois a minha última experiência foi o UAL. Ou seja, no UAL, quando tive o UAL, eu num ano que estive lá fiz quase 100 concertos. Era sextas, sábados, alguns domingos e algumas quartas à noite. Nunca cobrei um bilhete. E às vezes tinha casas ridículas, vazias. Às vezes até tinha casas boas, mas o pessoal... eu na minha consciência, tipo, as pessoas vêm, vão ver um concerto, ao não pagar bilhete, vão consumir. Ou vão, eu até tinha um pote lá que era tipo ajuda para a banda. Tipo, já não me apetece consumir, não me apetece beber. Mas estou a ver o concerto, vou deixar aqui 1 euro, 2, 5 euros. Esse pote tinha cêntimos e o pessoal às vezes, eu tinha uma casa cheia de pessoal a tomar café.
É tipo, foi um ano muito triste para mim, porque eu fiquei muito decepcionado com o público e com a comunidade musical também, porque muitas bandas iam lá tomar café ou a jantar para marcar um concerto, marcavam o concerto, E estava o depois nunca concerto mais e apareciam. estás a ver? Pois. E a minha ideia do UOL era criar ali uma espécie de uma sede para um dia fazer uma associação de músicos primeiraneses e ser ali a nossa sede onde toda a gente estava confortável. Pá, só que as pessoas desiludiram, basicamente. E Boa. a Não. não ser, lá está. Nem é as pessoas, por exemplo, lá está. Porque é que eu gosto tanto da Jam? Porque é o grupo que nós reunimos, no fundo é um grupo que até, pode haver as ceninhas, que às vezes há ceninhas como em todo lado, mas no geral até é unido. O problema são os mais velhos, que era o pessoal que até começou a fazer a Jam comigo, que era depois o pessoal que acabou por deixar de aparecer, lá está, porque às vezes procuravam mais do que se divertir, estás a ver? Algum interesse ali por trás, que depois nunca chegavam a ter o interesse, não é? Então deixaram de aparecer. Havia muita gente que ia lá tocar porque estavam sempre filados em ir depois ir dar os concertos com as bandas. Pá, iam uma vez, 2 vezes por semana, está sempre a repetir as mesmas bandas, depois lá deixavam de aparecer à Jam. Pá, e, por exemplo, outra cena interessante da Jam é os ciclos. O ciclo de pessoal que toca agora não tem nada a ver com o primeiro, não é? Quem tocava nas primeiras Jams são pessoas que apareceram durante umas semanas ou uns meses e depois foi sempre renovando, estás a ver? Ou seja, Sim. a Jam já tem pelo menos 4 gerações de Isso é muito um interessante. grupo que as primeiras pessoas não têm nada a ver com as pessoas que faziam parte agora do pessoal habitual da Jam. Mas ultimamente, desde que fomos para a tribuna, criou-se mais uma cena ali mais concreta em que continua a entrar gente, mas não saía. Porquê? Porque estamos a falar, desculpa lá, mas chavalos, em que não havia tanto às vezes aquela cena de procurar ser mais ou melhor do que ninguém, estás a ver? Sim. E, porque lá está, depois muita gente até deixava de aparecer, dos primeiros, porque aquela questão de melhores ou piores tem uma lógica. Eu acho que é essa, aliás, o Dex fez aqui uma pergunta que era, Zeca, desses tantos anos de Jam que já partilhamos, qual a expressão mais mediática? Quero ver se acertas esta. Portanto, acho que é que acabaste de dizer, não há melhores nem piores. É essa, não é? É. Porquê? Porque no início aparecia muitas vezes os miúdos irem tocar e estarem os mais velhos a gozar com eles, porque eles davam notas ao lado, ou tocavam mal, ou não sei o quê, e eu tipo, foda-se, isso é, para mim a Jam é tipo um sítio onde tu vais perder os medos, não é para isso, que era isso, por exemplo, quando eu era puto e se faziam jams de vez em quando, esporádicas, era tipo, ir tocar era uma heresia, porque tu não ias meter no meio dos tubarões para dar notas ao lado e se teres gozado a vida toda, estás a ver, não pode ser. E era isso que eu tentava não criar na Jam, criar a cena de bens e faz o que tiveres de fazer. Às vezes vinha uma miúda, dizia assim, tipo, alguém que eu não conhecia lá nenhum, e olha, quero cantar Are You Gonna Be My Girl, por exemplo. E eu sei que tenho ali 3 pessoas que tocam essa música perfeita, mas eu escolho as 3 pessoas que tocam mais ou menos, porque tenho que lhes dar a vez também. Claro. Estás a perceber? Eu podia ter uma noite inteira de um nível musical incrível, mas a minha ideia era ir rodando para o pessoal para dar também experiência musical ao pessoal que não. Faz sentido. É um bocado por aí. E daí não há melhores nem piores, porque no início os músicos velhos, não é? Os experientes, tinham muita mania de gozar com os outros, estás a ver? E isso tirava-me do sério. E lá está, essas pessoas são pessoas que deixaram de aparecer. Eu nunca fui muito direto, mas também Ainda bem. a dar a entender que não era esse o espírito da coisa, não é? Tipo, não era ir para lá gozar com os outros. Claro. Para isso que façam as gems deles. Claro, que façam as gems em casa e que gravem no Twitch. Que gravem não, que façam no Twitch. Entretanto, temos outra pergunta da nossa amiga, a menina do cabelo ruivo, que nos acompanha todas as semanas. E disse, falavas há pouco dos 2 tipos de alunos e nesse sentido queria-te perguntar sobre um terceiro tipo, que é o que não tem de todo talento ou jeito para, mas tem muito interesse, mas que por falta de tempo ou recursos ou ambos começa a questionar se realmente vale a pena acabar e pôr o sonho de lado. Qual é que seria o teu conselho para uma pessoa desse tipo? Que nem estou à procura da cena para estar a ler. Ok, é um bocadinho para cima. Ok. Falamos dos tipos de alunos, não é? Sobre um terceiro, que é o que não. Sim, pode haver uma pessoa que não tenha mas isto insere-se no. É uma pessoa que não tem talento ou jeito, mas tem muito interesse. Isso insere-se na cena. Não, eu estava a dizer que uma pessoa, se não tiver, se achar que não tem talento e jeito, mas tem vontade e depois vai ter tempo para praticar, isso é que é muito importante. Consegue, claro que consegue. Sim. O conselho, o conselho é perceber que tem que dedicar mais tempo. É só isso. Sabe, naturalmente.
Diz, Miguel, não percebi. Tem a ver também com a falta de recursos que acho que menciona. Não, o Miguel acho que também disse qualquer coisa. Sim, sim. Não, eu o que disse é que também falta o começar, não é? Porque às vezes há muito aquela coisa de pá, amanhã vou. E depois amanhã, hoje não me apetece, vou amanhã. E depois, daqui a uma semana eu vou. Pá, Pois. é ir e depois vê-se. Não, mas é isso, opa, se ela neste caso diz que acha que não tem talento, isso é subjetivo. Isso ela pode achar e eu até podia fazer o que eu faço sempre com um aluno é uma aula de experiência, que é para tirar conclusões, estás a ver? Porque depois está outra coisa. No mundo da guitarra ou do baixo, tu há dois caminhos, que é o caminho da harmonia e o caminho da melodia. E às vezes um gajo acha que não tem jeito para fazer solos, e não tem, mas tem jeito para ritmo, para acordes. E é aquela cena que um gajo acha sempre que os acordes é mais básico, mas não é. Porque há muita gente que tem jeito para melodia, para fazer solos, e na hora de fazer um ritmo não tem groove, não tem balanço. Vocês são dois mundos. E ninguém é obrigado a ser incrível nos dois mundos, no mundo da harmonia e no mundo da melodia. E toda a minha experiência é que toda a gente tem uma apetência, uma aptidão para um deles, estás a ver? Se tu tiver jeito, na verdade não tens jeito para as duas coisas, vais ter jeito para uma delas, a outra vais ter que trabalhar mais. Ou seja, muito provavelmente essa pessoa teria mais jeito para um do que para o outro. Agora, depois é a questão, se diz que não tens tempo, se nunca vais conseguir tirar ali uns 10 minutos por dia ou 2 horas por semana para te dedicares ao instrumento, aí é complicado. Aí diria que era impossível. Quase. Pronto, então estás a responder à pergunta. Diz, Cristiano. Eu não sei se ele não se referia não, ela explica materiais. Não, ela explica na ausência do tempo para a regularidade do treino vale a frustração de tentar quando dá, e por isso acho que está respondido. Portanto, é um bocado impossível, sem tempo para treinar, sem tempo para ensaiar e para praticar. Acho que não, lá está. A cena é essa, é o tempo. Mas aqui leva-me agora a outra grande questão, que é, toda a gente tem tempo quando quer. Ok, isso é uma boa, pronto. Pessoas que estão a ouvir, toda a gente tem tempo. Não tive tempo. Não tiveste tempo, não é bem assim. Não é bem assim. Opa, olha, um gajo está 1 hora por dia nas redes sociais, vai jogar um joguinho, vai ver uma série. Pá, toda a gente tem tempo. Não me fodam, basicamente, toda a gente tem tempo. Agora, podes não te apetecer porque vais fazer outras coisas, não é? Mas claro. Isso, mesmo eu quando digo, aí não tive tempo. Opa, mesmo eu não acredito no que estou a dizer, estás a perceber? Não tive tempo porque preferi ficar a jogar 1 hora, ou preferi ver uma série, ou... Pá, por exemplo, agora nesta altura é uma altura assim complicada, por exemplo, estou em confinamento, estou a ser pai a tempo inteiro. Isso é outra questão, mas mesmo ser pai a tempo inteiro acaba às 10h30 da noite, que é quando deita a minha filha, não é? E depois há aquela cena, ok, não posso fazer barulho para tocar, ou para não sei o quê. Pá, um gajo, uma guitarra de fones, não é isso. Ou seja, há sempre tempo. Uma pessoa arranja sempre forma de ter tempo. É para dar o beijinho. Pronto, queres passar o filme agora que eu vou lá? Não, assim, também já não temos mais perguntas, por isso vou-te só fazer 3 perguntas muito rápidas, assim, tipo pressão, e terminamos isto, ok? Antes destas 3 perguntas finais, alguma coisa que queiras promover, alguma coisa que queiras publicitar? Não sei. Não. Pronto, toda a gente sabe quem tu és, toda a gente sabe o que tu fazes. Não vale a pena. Portanto, ok, 3 perguntas então. Uma banda. Se tivesse de dizer uma banda, diz uma banda. Uma banda que te inspire, uma banda... É tudo coisas, referências para ti, neste sentido. Uma banda. Opa, isso é sempre uma cena complicada. Opa, mas a primeira que te vem à cabeça. E há de marcar é Tool. Tool marca-me. Marcou, há de marcar. Por acaso eu descobri uma cena engraçada. Fiz uma playlist para a minha filhota de cenas assim mais divertidas e pus lá 2 ou 3 músicas de Quinta do Bill. Há uma música de Quinta do Bill que tem um gajo que canta uma frase igual à da Parabola de tudo. Aquela parte de... Há uma cena de Quinta do Bill. Eu acho que Quinta do Bill é mais antigo do que tu. Pronto. Se calhar tu foram roubar coisas. Por isso já fiquei triste. Estou a brincar, obviamente. Tool, boa. Um instrumento? Acho que aí não há. Não, baixo. Boa, baixo. E um músico? Opa, não posso dizer um produtor antes? Podes. O Rick Rubin. Se dissessem assim, opa, podes passar um dia com uma pessoa na tua vida. Sim. Eu acho que era o Rick Rubin.
Pá, é um gajo bué, tipo, já trabalhou com toda a gente, todos os estilos musicais que possas imaginar, já teve números uns em tudo quanto é lado. Deve ser uma pessoa tipo bué interessante de se falar e lá está, porque eu se falar um músico, eu vou falar com esse músico. Esse gajo trabalhou com eles todos, não é? É um Certo. bocado. E há de ter uma perspectiva mais profissional da coisa. Agora, se fosse um músico, eu agora vou aqui, se calhar vou buscar um bocado, mas para mim, a maior artista viva é a Beyoncé. Eu era a Beyoncé. Boa. Vou conversar com ela. E não estamos a falar de um lado sexual da coisa, estamos a falar de um lado mesmo de competência artística, de alguém que canta para caraças, dança para caraças, que pá, produz eventos completamente incríveis e que envolvem centenas de pessoas a acontecer e não falha nada. Deve ser isto pode ser ridículo, mas eu acho que daqui a uns anos as pessoas vão olhar para trás e vão, quem viveu na era da Beyoncé foi um privilegiado, basicamente. Mas porque tipo, nós no podemos sentido vê-la tipo Michael Jackson ou não no tão sentido de grande? Michael, para mim maior. Para mim muito maior. Isso é muito. É muito, é dizer Para muita mim, coisa. É uma unpopular opinion, provavelmente. Mas é uma opinião, é de uma qualquer opinião. forma. Opa, é uma opinião de E quem. fundamentada. Bem fundamentada, sim senhor, nem sem Sim, dúvida. fundamental. Eu sou um fanboy, tenho os álbuns todos, os DVDs da Beyoncé, tenho tudo. E tu vês, porque depois temos que ter em atenção que em 2021 uma coisa é a produção de estúdio, outra coisa é a produção ao vivo. Tu não podes medir um artista pelo que ouves num álbum, não é? Uhum. E aí é que está a grande medição, é tipo, porque às vezes uma banda, vamos imaginar Red Hot faz um álbum, e depois vais vê-los ao vivo, são uma merda, porque eles reproduzem no álbum que fizeram ao vivo, e eles no álbum fizeram 50 layers de guitarra e depois ao vivo têm uma guitarra. Pois, lá E está. ou assumem as backing tracks para preencher, ou assumem ter mais músicos, ou então, se vão só aos quatro, parece uma cana rachada, que é o que acontece. Não sei se alguém já viu, mas é o que acontece. Uhum. Por E exemplo, a o questão pessoal aqui dos comentários deve estar a passar. Há aqui pessoal fã de Red Hot que se deve estar a passar contigo. Mas está tudo bem. Ainda ninguém disse nada. Ainda ninguém disse nada. Ainda ninguém... Olha, eu tinha só uma coisa a dizer, que é, em primeiro lugar, eu acho que tenho a imagem empancada. Não sei É porquê. verdade, tens. Mas se destaque, estás ótimo, estamos E a em ouvir. segundo, eu queria dizer que fui fazer uma pesquisa rápida e Quinta do Bill é de 87 e os Tool são de 90, por isso Quinta do Claramente. Bill... a música aqui em questão é No Trilho do Sol. Por acaso eu não fui ver a data. Tens que ver a Pois, data era da faltava. música Trilho do Sol e a Parabola do Estulo. Pronto. São essas duas músicas. Fica no ar. Fazer aqui uma pesquisa rápida, não é? Fazem uma pesquisa então. Entretanto, E ele vai é ver. voltar à questão da Beyoncé. Depois é isso, que não é só da Beyoncé, é todos os artistas pop. Uma coisa é a produção em estúdio, que é tipo web eletrónico e não sei o que mais. Outra coisa depois é perceber que isso ao vivo não resulta e que tens que fazer um arranjo totalmente diferente. Por isso é que esses grandes artistas rodeiam-se dos grandes músicos, não é? Claro. Ou seja, tu és músico profissional, tu das duas uma. O topo da tua carreira pode ser almejado de duas formas, que é com as tuas criações originais, com a tua banda de originais, ou como sendo tão bom executante no teu instrumento que a Rihanna, ou a Beyoncé, ou o Bruno Mars, ou o que seja, te vem contratar. Estás a perceber? Certo. Claro. E nesses dois patamares só há um músico no mundo que conseguiu o topo nas duas, e é português. Ao ver lá se querem tentar chegar lá, não. Eu... Só há um músico que se internacionalizou, portanto. que conseguiu chegar ao topo mundial na banda de originais e depois de passar o hype, chegou ao topo mundial como sendo músico de um grande artista. É guitarrista, só se for no Nuno Betancourt. É o Nuno Betancourt. Ok, acertei. Foi dos Extreme. Exatamente, Extreme, sim. E é o guitarrista da Rihanna. Exato. Olha, eu não sabia que ele era o guitarrista da Rihanna. Estás-me a dar uma novidade, não sabia. Olha, eu tenho mais um verdito. A música dos Quinta do Bill é de 98 e a dos Tool é de 2001. Por isso. Epa! Claramente. Quinta do Bill está à frente. Mas depois estamos a falar também de uma cena que é Claro, um compasso. É um compasso. É aquela cena, a melodia de voz e o riff de guitarra durante 4 compassos. É uma cena assim curta, claro. Não é? Mas é igual, está no tom, está tudo igual. Aquela cena da voz do tipo, é só aquele bocadinho, mas é igual. Boa. Bom, malta. Pronto, e a questão Mas sim, do disse pop que é um bocado por aí. A questão do pop é essa cena. Eu cada vez gosto mais do pop por causa disso, porque acho que é uma cena menos preconceituosa, na medida em que um gajo, às vezes, das cenas mais alternativas. Nós é que somos os preconceituosos, porque nós somos fixos porque somos alternativos,
e o pop é uma merda porque é mainstream. Mas o pessoal do pop já não é tanto assim. Já é tipo, opa, o gajo gosta de tudo. E às vezes os géneros musicais só vêm limitar. Porque quando tu vais fazer uma banda e dizes que queres ser alternativo, ou rock, ou o que seja, tu se fizeres uma cena mais reggae, se calhar já rejeitas aquilo, porque tu limitaste que o teu projeto ia ser assim. Se não tiveres limites, se não tiveres géneros, tudo, podes ir absorver tudo de todos, Claro. e é isso que se calhar vai dar origem a uma coisa original. Uhum. Porque isso é outra história. Imagina tu, na tua banda nos Lamp, todos Exato. gostam da mesma coisa. É normal que a banda Mais ou seja menos, mais ou considerada- menos. Olha que não. Mas sim, mas vamos imagina, dizer mais sim. ou menos- não suponhamos. Sim. A cena, todos gostam mais ou menos imagina que pronto, não vou pôr bandas aqui. 4 pessoas adoram tu. Ok. Essas 4 pessoas vão fazer uma banda, a banda vai soar a tu. Claro, Fácil. sem dúvida, sem dúvida. Agora, se 4 pessoas, um adora Beyoncé, o outro adora tu, o outro adora Jason Mraz e o outro adora o Emmanuel, por exemplo, há de sair ali qualquer coisa Grande homem, grande original. Sim, Estás a sem perceber? dúvida, sem Há de dúvida ser ali alguma. uma coisa original. E às vezes é o criar as barreiras e o criar as etiquetas musicais que nos vêm delimitar muito, estás a ver? E por isso que os géneros, para mim, é óbvio que um gajo tem que ter géneros, porque senão não podia existir um Spotify, não podia existir uma loja de música que tinha que ter o rock, o pop e não sei o que mais. Mas os géneros, aliás, a indústria é que tem que ter géneros, não são os músicos. E nós, por causa da indústria, criamos etiquetas que nos limitam. É E há uma merda. malta que vai à procura de. Aliás, olha, eu tenho aqui, só para acabar isto, porque já estamos no limite mesmo do tempo e tu tens de ir embora. Mas eu criei um pensamento. Portanto, foi uma coisa da minha própria criação. Né? Ainda nem sequer partilhei isto com o pessoal da minha banda, portanto é um exclusivo. É um exclusivo para toda a gente, exceto para a minha namorada, que já levou com esta minha teoria. Que é aquela coisa de que se diz, bom, quando os artistas, há aquela expressão inglesa que diz que quando as pessoas andam à batida do seu próprio bombo, não é? Ou que andam no seu próprio fuso horário, por exemplo. Eu acho que, portanto, as tendências, isto foi uma coisa, atenção, metafórica que eu arranjei. As tendências musicais da indústria musical, não é? É quase como se fosse um relógio. Então, vocês imaginem o ponteiro dos minutos, não é? A avançar, não é? E então, há aquela malta que é muito, que está num patamar e que tem dinheiro para se colar ao ponteiro dos minutos, não estando no ponteiro dos minutos, não é? E que anda ali o máximo possível. Portanto, são aquelas bandas que está a haver uma tendência qualquer, então eles tentam rapidamente fazer um álbum, tendo dinheiro para isso, montar rapidamente uma coisa que se assemelha a isso, montar um espetáculo, ou o que seja, para isso. Mas depois há as bandas que já são mais pequeninas, que não têm esse dinheiro, mas que andam atrás das tendências, estão tipo um quarto de hora atrasados, não é? E quando chegarem à meia hora já a tendência está no outro lado, pronto. E o ideal seria, se calhar, e aí é que tu, pronto, fazes as coisas para não ir ao encontro de uma tendência, não ir ao encontro de uma coisa, de uma coisa que já existe, ou de uma coisa que está a ser feita, ou de uma coisa que causa às pessoas, que tem um objetivo para aliciar as pessoas a ouvir aquilo, mas sim, tu marcas o teu fuso horário, e quando o ponteiro passar por lá, passou, estás a ver? E tu é que crias a tendência. E tu é que crias a tendência. Concordas com isso? Não? Sim, concordo. Nunca tinha pensado nisso, na verdade. Nem eu, até há dias nunca tinha pensado. Percebes? É pertinente. Pioneiro, Rui Pioneiro. É verdade. Aliás, até tens bandas, lá está, que, por exemplo, mais uma vez o exemplo dos Red Hot, Sim. que é uma banda que já era banda 10 anos antes de ser conhecida, ou seja, eles tinham a cena deles, não é? E andaram 10 anos a tocar em bandas em garagens e bares pequenos e editar álbuns, mas de repente em 91, com o Blood Sugar Sex and Magic, aquilo explode e de repente Red Hot é uma grande banda, quase 10 anos depois de ser banda. E porquê? Quem é que produziu esse álbum? O Rick Rubin. Cá está. Ao mesmo tempo tens os Black Keys também só foram conhecidos para o 5º álbum. Andaram 5 álbuns, ali tipo, pá, a chave, a forma guitarra e bateria só, não é? Tipo, ninguém usava aquilo. Sim. E eles, lá está, podiam ter-se vendido e fazer uma banda, não é? Criar a cena, mas eles não. Andámos bem só os dois. E de repente ao 5º álbum, ou no que foi o Brothers, de repente a banda explode. Esse por acaso não foi produzido pelo Rick Rubin. mas estás a perceber? Sim. São dois exemplos de coisas que acabam por ir contra o que estás a dizer. As bandas tinham a identidade deles e houve um ponto em que eu sinto que há muitas bandas e muitos artistas que têm essa necessidade de saber o que é que está a ser feito, procurar serem originais, procurarem eles fazer uma coisa, em vez de se exprimirem, em vez de tocarem o que lhes vai na alma, muitas vezes. E acho que isso às vezes é o mais importante.
Mas pronto. Sem dúvida, concordo. Fica aqui com fica aqui este pensamento de nota final. Entretanto, vamos terminar então este Progénio 3 com o Augusto Corrente. Zeca, muito obrigado por ter Muito estado obrigado. aqui. Obrigado eu. Passou a correr, acho que foi uma conversa muito interessante. Sim, As pessoas gostaram. Pessoal que nos estão a ouvir, não se esqueçam que esta conversa vai ficar aqui na Twitch para se quiserem ver depois ou quando quiserem. Vai sair em partes para o YouTube ao longo da semana. Próximo convidado a ser anunciado em breve. Também vai para o Spotify. Procurem Progénio no Spotify, que está lá, a versão podcast. E sigam-nos nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Mais alguma coisa que me esteja a esquecer, provavelmente. Pronto. Não, acho que não. É isto. Diz, Zeca, podes. Pronto, queria agradecer a oportunidade por estar aqui a falar com vocês, não é? E para expor aqui prazer é todo nosso. as minhas ideias. Foi um prazer. Opa, queria agradecer ao pessoal que foi participando aqui no chat também. Não consegui acompanhar tudo, mas não consigo depois ver o chat a seguir. Não? Podes ver, sim. Pronto, eu depois vou ver com mais atenção. Muito obrigado a todos os que nos ouviram, a vocês. E é isso. Isto da música nunca mais. O Fernandes falava aqui durante uma semana, não é? É um bocado. Claro. Mas acima de tudo, é evitar o meu conselho ao pessoal, é evitar o preconceito. O preconceito é fodido. É um gajo achar que não vai gostar só porque acha que não vai gostar, é uma merda. E lá está, a cena dos géneros musicais é um perigo. É uma cena que vamos deixar sempre tudo em aberto e pronto, estiver aqui, vai. Pronto, é um bocado por aí. Claro. E sejam felizes. E a puta da pandemia que vai embora, mas é que é para vai ser, isto é uma merda, mano. Mesmo é que não há outro termo. É uma merda, é o que é. Olha, Zeca, muito obrigado. Minha filha, que ela já Muito obrigado. Vai à tua vida. Despedimos-nos então. Cristiano, Miguel, para a semana cá estaremos com outro convidado ou convidado a ser anunciado. Iniciativa. Obrigado. Até para a semana, malta. Tchau. Até para a semana. Tchau.